Imagine um cenário de guerra carregado de tensão, onde o futuro de um reino parece selado por nuvens de incerteza. O avanço de exércitos implacáveis e em número esmagador promete destruição iminente, enquanto o povo mergulha em desespero. Mas no momento mais sombrio, algo extraordinário acontece. Um anjo enviado por Deus surge no campo de batalha. Em uma demonstração espetacular de poder divino, esse anjo derrota impressionantes 185 mil soldados, frustrando o inimigo e assegurando a sobrevivência do reino. Hoje vamos explorar os detalhes dessa história incrível. Prepare-se, curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo nessa viagem pela história. Nos tempos turbulentos dos reinos antigos, destaca-se uma figura central, Ezequias, rei de Judá. Ele assumiu o trono aos 25 anos, por volta de 715 a.C., após a morte de seu pai, Acaz. Mas Ezequias não foi apenas mais um nome na linha sucessória. Ele se tornou um marco por sua devoção ao Deus de Israel. Desde os primeiros dias de reinado, Ezequias demonstrou um compromisso profundo e inabalável com o Senhor. Sua primeira grande missão foi restaurar a pureza espiritual do Templo de Jerusalém, conduzindo uma campanha vigorosa para erradicar a idolatria que havia se infiltrado no coração de Judá. Com determinação, ele ordenou a destruição de altares pagãos e a remoção de ídolos que desviavam o povo do verdadeiro propósito divino. Para Ezequias, não bastava apenas eliminar os vestígios de idolatria. Ele também implementou práticas de adoração genuínas, reafirmando a fé no Deus de Israel. Seu zelo pelo Senhor não apenas moldou o culto no templo, mas também inspirou um reavivamento espiritual entre o povo. Sua liderança transformadora foi um reflexo de sua dedicação sincera à fé e ao compromisso com o propósito divino. Um dos episódios mais marcantes de suas reformas envolveu a serpente de bronze erguida por Moisés no deserto, conforme descrito no livro de Números. Originalmente, a serpente simbolizava a cura divina, sendo um instrumento para que os israelitas mordidos por serpentes venenosas olhassem e fossem curados. Contudo, ao longo do tempo, esse objeto sagrado se tornou um ídolo conhecido como Neustã, desviando o foco da fé no Deus único. Ezequias, em sua busca por restaurar a adoração pura, tomou a corajosa decisão de destruir a serpente de bronze. Essa atitude simbolizou uma ruptura definitiva com práticas que comprometiam a verdadeira adoração a Deus. Suas ações firmes e convictas ecoaram como um exemplo de fé e liderança, marcando uma nova era espiritual para o povo de Judá. O compromisso de Ezequias não era meramente uma expressão de devoção religiosa. Era uma prova de uma fé inabalável na providência divina. Ao purificar o templo e erradicar a idolatria, ele não apenas restaurou a verdadeira adoração, mas também abriu o caminho para a intervenção divina em sua vida e na de sua nação. O Senhor, em resposta a esse ato de confiança, derramou bênçãos, demonstrando ser um Deus que honra aqueles que o buscam de todo o coração. Assim, a história de Ezequias não é apenas um relato do reino de Judá, mas um testemunho eterno de como o compromisso genuíno com Deus pode transformar não apenas a vida de um líder, mas de toda uma nação. Ele deixou um legado de fidelidade que reforça a importância de colocar Deus no centro de nossas vidas e comunidades. Contudo, tempos ainda mais desafiadores estavam por vir. Num cenário de instabilidade política e constantes ameaças, a imponente figura de Senaqueribe, rei da Assíria, tornou-se uma sombra aterrorizante sobre Judá. Naquela época, o poder das nações era definido pela força militar, e a Assíria, sob o comando de Senaqueribe, destacava-se como uma das potências mais temidas do mundo. Seu exército, famoso por sua crueldade e eficiência, era uma ameaça real para os reinos vizinhos. Em sua campanha expansionista, Senaqueribe devastou cidades em Judá, deixando destruição por onde passava. Mas seu maior objetivo era a joia da região, Jerusalém. Ezequias, um rei fiel a Deus, enfrentou-se a um dilema devastador. Tentando evitar o ataque assírio,
buscou uma solução pacífica e ofereceu um tributo significativo. Ele mobilizou os tesouros do templo e do palácio, entregando cerca de 10,5 toneladas de prata e 1,50 toneladas de ouro, uma oferta que representava tanto a riqueza material quanto o desejo desesperado de proteger Jerusalém. Porém, a arrogância de Senaqueribe tornou-se evidente em sua resposta. O rei assírio desprezou o tributo e, de forma desafiadora, não apenas rejeitou a oferta, mas zombou abertamente de Ezequias e do Deus de Israel. Ele comparou o Deus de Israel aos deuses das nações já conquistadas, afirmando que seria igualmente incapaz de impedir sua investida. Enquanto a ameaça da invasão pairava sobre Jerusalém, Ezequias decidiu não ceder ao desespero. Ele escolheu elevar seu clamor ao Deus de Israel, resistindo ao medo e à incerteza. Em vez de se render, tomou ações concretas. Dirigiu-se ao templo do Senhor para adorar e buscar a presença divina em meio à crise. Essa atitude demonstrou sua convicção de que, diante de uma ameaça imensa, sua confiança e refúgio deveriam estar no Senhor. Além disso, Ezequias buscou orientação divina por meio do profeta Isaías. Ele enviou mensageiros vestindo panos de saco, um símbolo de humildade e súplica. Nesse contexto de aflição, Isaías, o porta-voz escolhido por Deus, trouxe uma mensagem de consolo e livramento. O profeta declarou: "Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei retornar pelo caminho por onde veio." Essas palavras divinas, comunicadas por Isaías, foram como um alívio para o coração aflito de Ezequias, prometendo proteção e intervenção sobrenatural. A mensagem do Senhor era clara: a cidade não seria entregue ao rei da Assíria. Deus, em resposta às orações de Ezequias, estava pronto para agir. Isaías também profetizou que Senaqueribe retornaria à sua terra e seria derrotado lá. Essa palavra profética não apenas tranquilizou o coração do rei, mas também fortaleceu sua fé. Ezequias escolheu confiar plenamente no Senhor, entendendo que essa decisão ia além de qualquer estratégia militar, representando uma entrega absoluta ao Deus soberano. No dia seguinte, a tensão aumentava enquanto o exército assírio, liderado por Senaqueribe, se aproximava das muralhas de Jerusalém. Contudo, enquanto a cidade enfrentava sua maior provação, um capítulo celestial estava para se revelar. Durante a escuridão da noite, quando o silêncio era quebrado apenas pelo som distante do acampamento inimigo, uma intervenção divina ocorreu. O Senhor enviou seu anjo, uma figura celestial radiante e poderosa, para confrontar o exército assírio. Em uma única noite, o anjo enviado pelo Todo-Poderoso derrotou 185.000 soldados assírios. Essa vitória transcendeu qualquer compreensão humana e foi alcançada não por força ou estratégias humanas, mas pelo poder sobrenatural de Deus. O milagre não se limitou à derrota militar. Foi uma demonstração evidente do cuidado e da proteção divina. A promessa feita por meio do profeta Isaías foi plenamente cumprida, reafirmando a fidelidade de Deus àqueles que depositam nele sua confiança. O Deus de Israel não apenas atendeu às orações angustiadas de Ezequias, mas demonstrou seu poder inigualável ao livrar seu povo da ameaça dos assírios. Ao caminharem pelos campos onde antes se encontrava o acampamento inimigo, os habitantes de Jerusalém se depararam com uma cena aterradora. 185.000 soldados jaziam mortos onde antes estavam as tendas do exército. Essa visão clara e impactante do poder divino era um testemunho inquestionável do que havia acontecido durante a noite. O silêncio do campo derrotado foi quebrado pelos murmúrios de espanto e gratidão, enquanto cada corpo ali presente confirmava a intervenção sobrenatural que havia transformado um cenário de desespero em um milagre evidente. A fé do povo, que enfrentara uma noite cheia de incertezas, foi renovada com o amanhecer, iluminado pela vitória concedida pelo Senhor. Os moradores de Judá não apenas viram os rastros do milagre,
mas também sentiram em seus corações a manifestação do favor divino. A vitória sobre os assírios não se deu por força militar ou habilidade humana, mas foi uma demonstração clara da fidelidade de Deus. Aquela manhã tornou-se uma prova viva da soberania e do cuidado do Deus de Israel. O destino de Senaqueribe, o líder do exército assírio, também foi marcado por uma reviravolta inesperada. Apesar de escapar da magnitude do milagre, após suas tentativas frustradas de tomar Jerusalém e sua afronta ao Deus de Israel, ele retornou a Nínive. Porém, seu fim foi trágico e humilhante. Enquanto adorava em seu templo, Senaqueribe foi assassinado pelos próprios filhos, Adrameleque e Sarezer. Embora os detalhes desse episódio não sejam completamente claros nos registros históricos, a Bíblia descreve que, durante o ato de adoração, Adrameleque e Sarezer usaram uma espada para tirar-lhe a vida. Esse evento enfatiza que a arrogância diante de Deus e a descrença em sua soberania não passam sem julgamento. A justiça divina alcançou Senaqueribe de maneira surpreendente, mostrando que nenhum rei, por mais poderoso que seja, está fora do controle de Deus. Sua morte trágica serve como um lembrete das consequências de desrespeitar o Senhor e desafiar sua autoridade suprema. Após a vitória sobre os assírios e a retirada das tropas inimigas, Ezequias enfrentou outro grande desafio, uma grave enfermidade. Segundo o relato bíblico em 2 Reis 20, o profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e anunciou que a doença seria fatal e que Ezequias deveria se preparar para morrer. Diante dessa notícia, Ezequias voltou-se ao Senhor em oração. Ele lembrou a Deus de sua fidelidade, integridade e serviço ao longo de sua vida e, com lágrimas, implorou por uma reconsideração de seu destino. Deus ouviu o clamor sincero de Ezequias e, em resposta, enviou Isaías de volta para anunciar que sua súplica fora aceita. O Senhor prometeu curar Ezequias e ainda concedeu um sinal como prova de sua palavra. Isaías orientou que uma pasta de figos fosse aplicada sobre a ferida, marcando o ato de cura miraculosa. Este episódio reforça o cuidado de Deus para com aqueles que o buscam de coração, demonstrando que, em sua misericórdia, ele é capaz de reverter situações aparentemente irreversíveis e conceder vida onde a morte parecia certa. A enfermidade de Ezequias foi curada e ele recuperou plenamente sua saúde. Como prova de sua misericórdia, Deus concedeu a Ezequias a bênção de mais 15 anos de vida. Esse prolongamento foi uma resposta direta à sua oração fervorosa e à dedicação que ele demonstrou ao Senhor. Essa narrativa evidencia não apenas o poder restaurador de Deus, mas também sua prontidão em ouvir e atender às súplicas de seus servos fiéis. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários se já vivenciou uma resposta divina após suas orações. Um abraço e fiquem com Deus.